Olá, olá pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual é o horário que você está aí me acompanhando. Eu sou Simone Capucci, psicóloga, e este é o meu canal. Gente, nós estamos aí dando continuidade à playlist Gerenciamento de Emoções. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medos, inseguranças e as consequências deles na nossa vida. E quando a gente fala de medos, a gente aborda principalmente os medos inconscientes, que são aqueles que fazem com que a gente haja da maneira como a gente age, muitas vezes sem saber por quê. E é por causa de algum medo enraizado aí. O medo, ele paralisa, o medo, ele bloqueia, e aí por conta disso a gente acaba entrando na autossabotagem, que foi o tema de um dos vídeos anteriores. O medo, ele também faz com que a gente às vezes reaja de maneira desproporcional aos eventos que acontecem ao nosso redor, e aí a gente acaba dificultando o desenvolvimento de uma comunicação e de relacionamentos assertivos no nosso dia a dia, que é um tema de outro dos nossos vídeos anteriores. O medo, ele também faz a gente alimentar e cultivar fantasminhas na cabeça. O que acontece? A gente acaba alimentando pensamentos negativos, fantasiando possíveis catástrofes, coisas ruins que podem acontecer, já pensando em formas de se prevenir, de se precaver e de antecipar coisas que dificilmente podem vir de fato a acontecer, e a gente acaba entrando na ansiedade, que é outro dos temas anteriores aí da nossa playlist. Eu gosto sempre de citar temas de vídeos anteriores ou de próximos vídeos, porque eu gosto de deixar claro, na medida que vocês vão acompanhando aí os conteúdos, que uma coisa, ela necessariamente, quase sempre, ela está ligada na outra. E por isso que é importante acompanhar todos os vídeos e a cada semana, ou enfim, no tempo de vocês irem trabalhando cada um desses sentimentos, de maneira que vocês vão conseguindo linkar um no outro. Entendendo que para trabalhar a ansiedade tem que trabalhar o medo, entendendo que para trabalhar o medo e a ansiedade tem que controlar os pensamentos. Enfim, cada tema, ele está ligado no outro. E é por isso que a gente está fazendo isso num formato de playlist, para que vocês entendam mesmo esse link, essa ligação. Gente, quando eu falo em medo, eu não falo de ameaças reais, porque o medo, ele é um sentimento muito importante para a nossa sobrevivência, porque o medo, ele nos protege de fato. Medos de situações reais. A gente não coloca o dedo na tomada, porque a gente tem medo de levar choque. A gente não atravessa a rua sem olhar para os lados, porque a gente tem medo de ser atropelado. A gente preserva e alimenta esse senso de responsabilidade com os nossos compromissos do dia a dia. Quem trabalha fora, cumprir horário, cumprir com as suas obrigações e fazer tudo certinho, entendendo que a gente precisa de uma renda e precisa dessa renda porque a gente tem medo de passar necessidade. Então, muitos dos nossos comportamentos, eles são movidos pelo medo. E às vezes esse medo, ele é bom, porque ele faz com que a gente se proteja de riscos reais que a gente pode vir a sofrer como consequência de algum comportamento aí imprudente. E nesse ponto, ele é protetivo até, né? Ele é fundamental para a existência humana. Quando eu falo para a gente tomar um pouquinho de cuidado com medos, são medos geradores de autossabotagem, medos geradores de ansiedade, medos geradores de comportamentos agressivos ou de comportamentos extremamente passivos que dificultam a nossa habilidade de se posicionar corretamente diante das situações, por medos e ameaças que a gente cria.
Geralmente a gente cria esses medos e essas ameaças inconscientemente baseados em comportamentos, em vivências que a gente já experienciou na nossa vida. E aí, por conta de lições, por conta de traumas, a gente acaba replicando aquilo em outras situações, como se tudo ao nosso redor se resumisse a uma consequência, uma vivência ruim. A gente generaliza a nossa forma de ser baseado numa experiência ruim que a gente teve na nossa vida, às vezes até mesmo sem lembrar, né? Uma pessoa que teve uma criação muito rígida ou que passou por uma história de vida muito complicada, ou, gente, enfim, todo mundo tem nas suas histórias de vida flores e dores, né? Nem tudo foi um mar de rosas para todo mundo, assim como dificilmente uma pessoa tem uma história só de espinhos, né? Tanto é que a gente tá aí, hoje, aqui, firme e forte, assistindo esse vídeo, tocando a vida. Se ainda não tá exatamente como gostaria, estamos no caminho, estamos batalhando para que fique. E se tá, é porque a gente já passou por muita coisa e pagou um preço para conseguir se estabilizar, conquistar objetivos, colocar planos em prática, enfim, nada cai do céu, né? Mas essas experiências a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não generalizar. Bom, Simone, se você está falando que muitas vezes são experiências que a gente nem lembra e que esses medos são inconscientes, como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, eu venho repetindo várias vezes em praticamente todos os vídeos e todos os temas, porque a chave, o pontapé inicial para resolver qualquer questão é conhecer essa questão, no sentido de em que momentos ela vem, como é que eu me sinto. Então, a autoobservação é o ponto de partida principal para tudo, inclusive para o medo. Hoje, falando de medo, vamos voltar naquela questão da autoobservação, de observar os pensamentos automáticos que, quando vocês viram, se deram conta, já veio na cabeça. Observar as sensações, os sentimentos que vocês têm, principalmente diante de situações aonde esse medo, situações que funcionam como um gatilho para esse medo, que esse medo vem. Até então vocês não percebiam que muitas coisas são movidas a medo, mas agora fazer essa autoobservação, direcionando esse olhar mesmo, de tentar entender qual é o medo que está por trás de eu ter reagido da maneira como eu reagi? Qual é o medo que está por trás de eu não ter reagido quando eu deveria ter feito, me posicionado? Qual é o medo que está por trás de eu estar procrastinando, de eu estar deixando sempre para depois alguma coisa que eu quero fazer ou que eu acredito que vai me fazer bem ou que eu tenho que fazer? Qual é o medo que está por trás de eu estar abandonando sonhos, abandonando projetos? Qual é o medo que está por trás de fazer eu me sentir com frequência ansioso? Vamos pegar um exemplo de um relacionamento a dois tóxico, uma relação completamente conturbada, onde a pessoa não consegue se posicionar e sair dessa relação. E muitas vezes ela mesma não entende o porquê. Vamos direcionar esse olhar do medo. É medo de ficar sozinho, é medo de se arrepender depois e de ser tarde demais. E aí, se arrepender e ser tarde demais, será que a vida acabou por causa disso? Será que vai ser o fim do mundo? Será que daí, a partir desse término, não pode surgir um novo recomeço, uma nova história, uma nova... se observar, para se conhecer, para perceber em quais situações vocês estão mergulhados nessas emoções, falando hoje do medo, e se questionar a partir disso, é o ponto de partida para resolver qualquer sentimento aí desconfortável. A partir do momento em que vocês estão se observando, estão percebendo de maneira mais consciente, mais atenta, que esse sentimento está vindo, vocês conseguem, de uma maneira mais clara e objetiva, se questionar para fazer o que a gente chama de racionalizar a emoção. Pegar uma emoção e transformá-la em razão através de altos questionamentos. Tá, eu não fiz por quê? Qual é o medo?
Ah, talvez eu esteja com medo de que aconteça isso, isso, isso e aquilo. Ok. Existe um risco real disso acontecer? Quantas vezes na minha vida eu realmente já passei por isso? Ou será que eu não estou há anos alimentando um medo de uma coisa que nunca aconteceu e simplesmente porque eu vi acontecer com alguém, ou porque alguém me disse que poderia acontecer, ou porque eu ouvi falar, eu já interiorizei de tal forma que eu acho que isso vai acontecer comigo, muito embora em todos esses anos da minha vida nunca tenha acontecido. Eu estou me prevenindo de uma coisa que nunca aconteceu. Porque não dá pra gente se proteger de tudo que a gente vê que acontece no mundo com todo mundo o tempo todo, né? As pessoas, elas têm experiências, elas vivenciam coisas diferentes. Às vezes o que aconteceu com uma pessoa, uma infelicidade, não vai necessariamente acontecer comigo. Assim como eu posso vivenciar outras que vieram para mim, mas que não vão para outras pessoas. Estamos falando de medos que a gente alimenta de maneira inconsciente e irracional, para que a gente possa racionalizar através de autos questionamentos, se autoquestionando e racionalizando este sentimento, a gente consegue perceber que ele não faz muito sentido, porque é um medo que não está cumprindo com o papel dele de fato me proteger de um perigo real e que então eu posso abandoná-lo. Tá? A gente tem que ter muito claro esse filtro, esse medo que eu sinto é de um risco real que eu corro, é o medo que eu estou cultivando, é um medo que está de fato desempenhando o papel dele, que é de me proteger, ou não, eu estou alimentando fantasma onde não existe, alimentando um medo que está aumentando o meu nível de ansiedade, que está fazendo eu me auto-sabotar, que está fazendo eu meter os pés pelas mãos, por uma coisa completamente desnecessária. Porque o risco disso acontecer não é de fato tão grande assim, ou então é um risco que nem é tão grave da gente correr, vale a pena ousar um pouco e tentar, porque se não der certo também não é o fim do mundo, eu vou sobreviver e vou dar outro jeito na minha vida. Na autossabotagem eu vejo muito paciente com essa fala, eu não vou tentar porque vai que não dá certo. E aí a hora que a gente pergunta, ok, e se não der? Qual o problema? Pelo menos tentou. De fato está colocando alguma coisa muito grave em risco? De fato está sofrendo o risco de nessa tentativa perder alguma coisa muito importante? De ter uma grande perda por causa de um risco? E é um risco grande? Ok, usa teu medo, te protege. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente alimenta medos de coisas que nunca aconteceram e que pouco provável, raramente vão de fato acontecer. É só um problema que a gente criou na cabeça da gente para se proteger de algo que não está de fato oferecendo risco, que é meramente um instinto de defesa inconsciente, baseado em alguma coisa aí que a gente vivenciou ou viu em algum momento da vida, e interiorizou e está cultivando e precisa de fato tomar consciência disso para racionalizar. Então, observar, perceber a existência desse medo, entender o que está por trás desse medo. É o medo de ser julgado pelos outros? É o medo de tentar uma coisa e não dar certo? E aí, se tentar e não der certo, qual é o medo? É medo de se frustrar? E aí, qual é a dificuldade, então, de lidar com a frustração, encarar isso com a cabeça erguida e entender que pelo menos tentou? Ou é medo de perder uma pessoa que você considera muito importante e tá passando por cima, às vezes, até de coisas que estão te desagradando por medo de perder aquela pessoa, aquela relação? E aí também vale o autoquestionamento de por que eu tenho tanto medo de perder essa pessoa se essa relação tá tão tóxica? E aí, porque eu tenho medo de não encontrar outra. Ok, qual é a probabilidade de pelo resto da minha vida eu de fato nunca mais encontrar ninguém porque eu não dei certo com esta? Falando aí de um relacionamento a dois, mas isso também vale para amizades, isso também vale para qualquer relacionamento que esteja sendo tóxico, que esteja sendo abusivo, vale para pensamentos que desencadeiam a ansiedade.
no sentido de tentar antecipar mesmo um problema que vocês ainda não têm e que provavelmente não vão ter. Vai que quando chegar no dia tal aconteça tal coisa e aí eu não vou conseguir. Para tudo. Aterriza, volta pro agora e para de ficar criando catástrofe onde não tem. Gente, eu já falei uma vez num vídeo anterior, vou falar novamente porque nem todo mundo está acompanhando, assistiu todos ainda. Os vai que e os e se, eles são muito perigosos. Porque dificilmente alguém pensa, vai que eu ganho na loteria. Vai que de fato esse projeto dê certo e eu fique super realizada e em cima dele eu acabe incrementando mais e mais coisas e ampliando e vivendo de fato o que eu quero muito. E se de fato esse negócio der muito certo? Vai que eu converse com essa pessoa e ela me entenda perfeitamente e a gente consiga resolver esse impasse. Dificilmente a gente usa o e se e o vai que para coisas positivas. O e se e o vai que é sempre, quase sempre, não generalizando, para fantasiar catástrofes. Vai que não dê certo. Vai que eu converse com o fulano e ele não aceite, ele não entenda. Vai que quando chegar na hora eu trave. Vai que quando chegar o momento eu acabe não dando conta. Vai que a gente usa o vai que e o e se para fantasiar, para alimentar dentro da nossa cabeça fantasmas que só vão servir para gerar ansiedade, autossabotagem, falta de assertividade nas relações. As pessoas que têm um padrão de comportamento muito agressivos, elas vivem muito nisso. Porque o padrão de comportamento agressivo nada mais é do que a pessoa viver na defensiva. E se a pessoa vive na defensiva, é porque ela acha que ela precisa se defender o tempo todo. Se ela precisa se defender o tempo todo, é porque ela acha que está sendo o tempo todo atacada, ou que está o tempo todo sofrendo algum tipo de ameaça. Então, nesse sentido também, se observa, se conhece, racionaliza esse sentimento e se pergunta, se questiona. Por que eu me sinto ameaçado com tanta frequência? Por que eu sinto tanta necessidade de reagir na defensiva? Porque vai que se eu não faço isso, fulano vem e faz de novo. Ou, e se a pessoa pegar e sair falando não sei o que de mim para não sei quem ou para todo mundo? Ok, vamos para o próximo questionamento. E se ela entender errado? E se ela te julgar? E se ela continuar achando que ela está na razão dela enquanto você continua achando que você está na sua? Gente, as pessoas têm o direito de ter o conteúdo delas. O que os outros pensam é um problema deles, o que a gente pensa é um problema nosso. E se existe uma divergência aí, tá tudo bem. Mas para algumas pessoas isso é uma fonte geradora de extrema ansiedade por conta do medo de não ser compreendido. Isso vale tanto para as pessoas que têm uma reação agressiva, como para pessoas que têm uma reação um pouco passiva, que têm dificuldade de se posicionar, também por medo. Medo que a pessoa não entenda, medo que a pessoa julgue, medo que a pessoa saia falando. E aí que preço, olha só, olha que reflexão legal. Que preço que a gente paga por alimentar os medos que a gente alimenta e muitas vezes querer se precaver e se proteger de situações que na maioria das vezes não nos representam uma ameaça real. Que no fim das contas a gente criou uma situação, a gente imaginou um problema, a gente se preveniu, ficou nervoso, entrou num pensamento acelerado de angústia por cogitar que a hipótese de alguma coisa ruim acontecer, que nunca na vida aconteceu, ou que se aconteceu também nem teve lá consequências tão graves assim. E muitas vezes a gente alimentou aquele medo achando que precisava se proteger de um monstro que nem é tão grande assim.
Sempre que a gente coloca o nosso foco em alguma coisa, aquilo cresce. Prestem bem atenção nessa frase. Sempre que a gente coloca o nosso foco em alguma coisa, aquilo cresce. Se a gente focar nas possibilidades de tal coisa dar certo, de tal conversa dar certo, de tal pessoa nos entender, de tal problema ser de fato resolvido, de um projeto, de um plano realmente ir para frente. Se a gente coloca o nosso foco nisso, a gente desenvolve sentimentos positivos, de motivação, de ansiedade positiva, que é aquele nível de ansiedade bacana, que é o que faz a gente correr atrás e querer fazer acontecer. E a gente cria dentro da gente aquela coragem, né, de ir para fora, de ir para o mundo e de fato fazer o que está sentindo, desejo ou necessidade de fazer, dentro de um pensamento racional e coerente, onde riscos reais não existam. Sempre que a gente coloca o nosso foco nos pontos negativos, colocando na balança a probabilidade daquilo dar errado, ou às vezes a probabilidade ela nem existe, ela é remota, mas a gente cria coisas que possivelmente podem vir a acontecer para minar um projeto, uma relação, seja lá o que for, seja lá onde é que o teu medo tá. A gente cria situações e coloca o nosso foco nisso e acaba paralisando. Acaba, de novo, entrando em ansiedade, em autossabotagem, entrando em martírio, pensamento acelerado, pensando numa coisa que não é uma realidade na sua vida hoje e que dificilmente vai de fato vir a ser. Ou se por um acaso acontecer de ser, não vai trazer consequências tão ruins ou perdas tão grandes para ter tanto medo de tentar. Então, gente, é isso. Vamos fazer a proposta do vídeo de hoje, é a autoobservação. E depois de se observar e se conhecer, sem julgamentos, sem críticas, apenas observar para conhecer, não para julgar ou para criticar, mas usar a autoobservação para, em cima dela, conhecendo os medos de vocês e as situações que são gatilho para ele aparecer, se questionar até que ponto, de fato, esse medo que você está cultivando, você cultiva para que ele exerça a função dele. O medo só existe para nos proteger. Você está cultivando um medo que realmente está te protegendo de um risco real? Ou você está alimentando um fantasma onde não existe, colocando o foco da tua atenção em probabilidades de fracasso, em detrimento a pensar aí em probabilidades de sucesso naquilo que você vem almejando. Essa é a contribuição do vídeo de hoje. Encerro com essa reflexão. Me coloco à disposição mais uma vez para responder dúvidas, questionamentos, esclarecer alguma coisa aí que não tenha ficado bem colocada. Convido todos vocês a também me seguir nas redes sociais. Instagram /Simone Grazi, Facebook Simone Capucci Rodrigues Psicóloga. Dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, continua acompanhando aí os conteúdos que eu venho elaborando para vocês com muito amor e carinho, sempre pensando num bem-estar, numa satisfação e numa vida mais leve e tranquila, que eu acho que é o que todo mundo busca aí num mundão de tanto estresse, de tanta correria, de que a gente vive tão no piloto automático. Puxar um pouquinho o freio de mão para se perceber, se observar, se conhecer, se sentir, tomar consciência de algumas coisas que a gente vem fazendo automaticamente, muitas vezes não dá conta, o dar-se conta disso para poder racionalizar esse sentimento e se libertar aí de muitas coisas que a gente vem se apegando e criando à toa, desnecessariamente. Essa é a contribuição do vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí a todos por estarem assistindo, acompanhando. Realmente torço para que esteja sendo uma contribuição enriquecedora para todo mundo. E é isso, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo. Boa semana, bom final de semana. Boas reflexões aí e até a próxima. Beijo!